Boa tarde, professor. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês e debater esse importante tema, que é um tema muito atual. Bom, para quem nos acompanha, eu sugiro a partir de agora um exercício de imaginação, você que está em casa. Planeta Terra, imagina? Então, divide no meio, não exatamente. E aí, de um lado, você coloca tudo que existe no planeta Terra sem água, tá? Sequinho. Tudo que existe de coisas vivas, de um lado, e do outro lado, de coisas não vivas, de coisas produzidas pelo homem, de coisas fabricadas, de coisas que não possuem, que não têm vida. Você sabia que no ano de 2020 os cientistas detectaram através de uma pesquisa que o que existe no planeta atualmente de não vivo supera ao que é vivo em termos de massa? É mais ou menos isso, professor? Explica, desvenda um pouquinho melhor. Eu não sei se a minha introdução foi salutar, se foi boa. Isso mesmo, não, foi excelente, a sua comparação foi excelente. Então, um grupo de cientistas israelenses desenvolveu uma pesquisa que foi publicada, esse artigo científico, na revista Nature. É uma das revistas mais importantes desta temática. E, pela primeira vez, nós superamos tudo que é de matéria produzida pelo homem, uma matéria não viva, em contraponto à matéria viva. Ou seja, a massa, por exemplo, de matéria não viva, que é o metal, o asfalto, o concreto, o plástico, o vidro, superou a massa de todo o planeta, dos seres vivos que existem no planeta. Isso no final de 2020 agora. Sabendo que, se nós continuarmos neste ritmo até 2040, será 3 trilhões de toneladas, ou seja, aproximadamente 3 vezes a massa que existe no planeta de matéria não viva em comparação com a matéria viva, que seriam as plantas, os animais, a matéria viva, né? Que eu geralmente, quando eu faço uma explicação mais técnica, eu separo entre meio ambiente natural e meio ambiente artificial. O artificial é aquele que é produzido pelo homem. Então, este está superando todo o meio ambiente natural. É meio esquisito a gente pensar isso, que nessa massa viva, inclusive, consta o homem, o ser humano, né? Neste peso, nessa balança toda, né? A destacar que, segundo essa pesquisa, a cada 20 anos, essa massa, esse número pode dobrar, é isso? Com certeza, dobrar ou triplicar. Então, o que acontece? Nós temos investido muito pouco, até para colocar assim, para as pessoas entenderem um pouquinho. Nós tivemos aprovado em 2011 a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E essa política colocou muito clara a questão do reuso, da logística reversa, da reutilização, da reinserção desse material na elaboração de um novo produto ou de um produto inservível, que não serve mais. Porém, o nosso exercício, falando agora de Brasil, não só de planeta, o nosso exercício, a nossa tarefa de casa, em reaproveitar mais e ter um consumo mais consciente, aí consciente no aspecto global, nós não temos feito esse dever de casa. Então, nós temos produzido muito essa massa artificial e que vai chegar nos próximos anos, nas gerações vindouras, que algumas pesquisas que acontecerão para verificar, né, a quantidade dessa massa, ela poderá ser muito maior, 3, 4, 5, 6 vezes maior, se nós não tomarmos a consciência como indivíduos, primeiro, individualmente, de que nós temos que ter um consumo consciente, e, em especial, além do consumo consciente, aplicar as políticas públicas e os protocolos internacionais que tratam do reuso desses materiais, e não apenas do abandono desses materiais, que vem o aspecto da logística reversa. Professora, a gente pode dizer que esta pesquisa, esses resultados são um sinal de alerta, de repente, muito forte para que o planeta Terra, para que os seres humanos se deem conta da tragicidade do momento que a gente vive? Com certeza, até porque nós temos que pensar que quanto mais nós consumimos, mais nós produzimos, principalmente a matéria-prima natural, ela vai se esgotando.
nós já temos o esgotamento de uma série de matérias-primas, principalmente os minerais. Para você entender um pouquinho, as nossas reservas de bauxita aqui no Brasil, elas já são menos de 10 a 12%. A bauxita você produz o alumínio, por isso que o alumínio é caro. Hoje é muito mais caro você comprar um produto de alumínio do que qualquer outro tipo de produto. Porém, o alumínio ele é 100% reciclável. Então, se nós fizéssemos a reciclagem total do alumínio, como ocorre nas latinhas de alumínio, uma latinha de alumínio que vai o refrigerante, ou vai a cerveja, ou outros produtos, ela dá origem na reciclagem a uma nova latinha. Ela é 100% reciclada. Então, nós temos que pensar na finitude dos recursos naturais. Nós temos que pensar que se nós não tivermos um controle maior de aproveitar e não só extrair, nós vamos exaurir cada vez mais esses recursos. Consequentemente, nós teremos problema de falta de água, que já vem acontecendo em todo o país. No Paraná foi um problema sério esses últimos meses. Agora estamos entrando num cenário um pouco melhor de abastecimento, mas nós tivemos racionamento de água aqui no Paraná. Veja só, isso nunca aconteceu. No estado de São Paulo, tivemos há 2, 3 anos atrás. Minas Gerais, o mesmo processo também. Então, nós temos que pensar que nós temos que tentar fazer reuso dessas matérias-primas, perceber a forma como a gente pode reusar e evitar o consumo desenfreado que a população tem e entrar para uma onda, que eu chamaria uma onda verde de consumo consciente, para que a gente evite que esse cenário, quem sabe em 2040, como é uma previsão desses pesquisadores, nós não tenhamos esses 3 trilhões de toneladas de massa artificial. Que nós possamos fazer essa redução, mas isso depende primeiramente da consciência individual. Eu, como indivíduo, o que eu faço com o meu lixo? Qual é a minha consciência quando eu compro um produto? Né? Como que eu abordo as pessoas no aspecto de perguntar qual a origem desse produto que eu estou comprando? Isso é muito importante, ninguém pergunta. Né? As pessoas consomem, mas não sabem a origem da matéria-prima, não sabem se esse produto já vem de um processo reverso, né? Ou seja, de reciclagem, ou passou por um outro processo. Então, isso é muito importante. Nós temos que fazer o nosso papel, em primeiro lugar, como indivíduos, e depois um processo de coletividade. Professor, quer dizer que ainda dá tempo de reverter todo esse processo. Os números fazem projeções para daqui a 20, 40 anos, mas existe uma necessidade hoje de uma conscientização maior e de se criar novos hábitos, novos costumes para que a gente possa reverter essa situação. Com certeza, Lena. Eu diria para você o seguinte, eu não sou pessimista, eu sou muito otimista. Eu escrevo muito sobre a questão ambiental, semana passada eu publiquei meu 20º livro na área ambiental, tenho 20 livros publicados nessa área, né? E eu poderia ser pessimista, mas eu não sou pessimista. Eu acredito muito que nós temos capacidade de reinventar, de começar um novo, que foi o que aconteceu em 1987, quando nós estávamos tendo um problema seríssimo na camada de ozônio com relação aos CFCs, o cloro, flúor e carbono. E o mundo inteiro se mobilizou para retirar esse gás dos aerosóis, dos desodorantes, etc. e tal, e nós conseguimos reverter esse quadro. E foi uma ação mundial para reverter esse quadro. Então, eu acredito muito na capacidade que os indivíduos têm, na capacidade dos meios de comunicação, vocês, os meios de comunicação, levar a informação para as pessoas e alertá-las de que elas também podem fazer a diferença nesse processo. Então, eu sou muito otimista. Uma das suas teorias com relação a essa situação toda é que também, a se evoluir negativamente com relação a esse assunto, a esse desequilíbrio todo, poderá ocorrer de o planeta Terra vivenciar ou começar a atingir uma nova era geológica. As coisas poderão mudar e muito. Essa era a gente chama já de antropoceno, é uma era que nós já vivenciamos ela, que é a era que eu chamaria a era do período mais recente da história, ou seja, da ação do homem sobre o meio. Então, nós já vivemos essa era geológica. Professor, a gente pode dizer, para finalizar, que o equilíbrio dessas duas massas aí, massa viva, biomassa, e dessa massa aí produzida pelo homem, essa massa não viva, o equilíbrio reside principalmente no avanço cada vez maior do controle da massa viva, evitando essa produção de novos descartes, novas massas não vivas?
Com certeza, mas isso é uma ação humana, né? Eu vejo assim que o principal pivô dessa história é o homem, é a ação antrópica. A antrópica é a ação do homem sobre o meio. Então, o homem necessita tomar novas atitudes agora para que a gente reverta o quadro do que foi publicado nesse artigo na revista Nature. Professora, a gente agradece muito a sua participação conosco aqui no NT Sul, na TV Cachoeira, da Rede Novo Tempo de Comunicação. Muito obrigada por seus esclarecimentos, por esse bate-papo aí bastante esclarecedor. Eu agradeço muito, me senti honrado em participar e estou à disposição de vocês todos para, em qualquer momento, a gente ampliar essa nossa discussão e esse nosso debate. Muito obrigado.